a odontologia e transformando o jeito como o paciente é atendido no consultório. A inteligência artificial e a impressão 3D. Duas tecnologias que juntas estão trazendo diagnósticos mais rápidos, tratamentos mais precisos e resultados muito mais personalizados. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o dentista Dr. Iago Duarte Dell'Acqua. Doutor, bom dia e muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo. Bom dia, Penelo. Eu agradeço o convite, tá? Fico muito feliz de estar aqui. É sempre trazer mais informações para o público sobre saúde em si. Com certeza, doutor. Eu já quero começar perguntando e quero saber o que significa na prática dizer que a inteligência artificial ela está invadindo, digamos assim, né, a odontologia e o que muda para o paciente na prática? Hoje a gente já está sendo bombardeado com informação e a inteligência artificial ela vem com mais um mecanismo de informação para o paciente. Tá? Então muitas vezes o paciente hoje vem para um atendimento já com um conceito estabelecido ou já tendo pesquisado aquele problema de saúde que ele tem, outro problema bucal que ele tem. Tá? Então hoje nosso trabalho é muito mais corrigir, porque ainda não substitui completamente o profissional, e até mesmo esclarecer aquele conhecimento que o paciente acaba pesquisando. Entendido, doutor. Inclusive, né, hoje a IA ela já consegue identificar problemas nos dentes e também na gengiva, né? E antes mesmo dos sintomas aparecerem. Como é que isso funciona e por que essa antecipação faz toda a diferença no tratamento? Hoje a gente já tem vários programas, por exemplo, como uma radiografia, que é feito muitas vezes na clínica ou em uma clínica radiológica em si, onde tem programas que vão pegar aquelas imagens e já vão dar uma sugestão dos problemas que eles se encontram, das patologias ali encontradas. Muito mais, antes de você conseguir visualizar sinais, antes mesmo de você ter sintomas daquele problema. Então, ela começa a auxiliar muito mais o tratamento da gente e dá muito mais agilidade. Trazendo até uma prevenção, né, doutor? Claro. Acaba sendo uma precaução também. E quando a gente fala que a inteligência artificial deixa o diagnóstico mais preciso, a gente está falando também de que exatamente? É porque essa precisão é o que ela consegue enxergar, né? Que às vezes a olho humano talvez não conseguiríamos, é isso? Ela tem uma precisão um pouco melhor? Eu acho que ela está ali para somar, né? Ainda é necessário o profissional, ainda é necessário a gente para triar tais informações. Mas, de forma nenhuma, a gente pode também deixar isso de lado, porque ajuda muito a gente clinicamente, tá? Hoje a gente tem recursos de imagem, hoje a gente tem programas, hoje a gente tem até tipos de radiologia que é muito mais tangível, onde a gente consegue pegar um arquivo digital, feito por um paciente, uma radiografia, e transformar aquilo, imprimir e colocar isso em mãos, palpável. Doutor, você acredita que existe um risco de a gente ter a IA aí como um erro também em algumas situações, errar algum diagnóstico? E como o dentista garante que a tecnologia ajuda, mas, como você disse, não substitui o olhar clínico do médico, né, ou do dentista. Então a gente precisa entender. Pode ter uma falha também entre uma ou outra, assim como falhas humanas também acontecem, né? Do mesmo jeito que conceitos e técnicas vão se mudando, tá? Talvez uma informação hoje que é dita como uma verdade, ela acaba ela acaba mudando ao longo do tempo, né? Então, o profissional ele acaba se atualizando muito mais rápido que a IA, em termos assim. Tá? Então, sempre precisa correlacionar com a base científica que temos hoje, né? Como com o que traz de vantagem a IA para a gente. Ou seja, unificar, né? Trazer Exatamente. um pouquinho do conhecimento da IA com a questão do profissional também, para a gente juntar tudo isso e trazer um bom diagnóstico, né? Com tratamentos até mais precisos, né? Bom, doutor, agora mudando um pouquinho desse tema, a gente ouve muito falar que a impressão 3D virou uma nova fábrica de sorrisos, né? Por que isso acontece? O que exatamente passou a ser produzido em 3D na odontologia? O que mudou? A impressão 3D, ela literalmente invadiu o mercado. A odontologia, ela aproveitou essa oportunidade. A gente já é acostumado a trabalhar com os materiais resinosos empregados na impressão, tá? Mas trouxemos isso para o nosso cotidiano. Então, hoje, praticamente, eu não posso estipular nenhum limite do que a impressão 3D é capaz de fazer. Hoje eu consigo imprimir um dente, que ele pode ser tanto um provisório como um dente de longa duração para o paciente. Eu posso replicar uma guia cirúrgica para o paciente. Eu posso fazer desde uma dentadura já completamente impressa. Tá? Hoje eu não consigo traçar realmente um limite disso. Doutor, agora
para o paciente. Qual é a maior diferença entre um tratamento tradicional e um tratamento com peças produzidas em impressora 3D? É muita tecnologia, né? Exatamente. É muito mais rápido, Penélope. Tá? Hoje, para você imprimir um dente, por exemplo, tem dente que você demora 12 minutos para fazer uma impressão. Às vezes você vai imprimir uma peça completa com todos os dentes, é 30 minutos. Né? Então a gente acaba terceirizando menos alguns serviços e limitando isso já dentro da clínica. E cada vez isso está mais replicável para o dentista em geral. Tá? Você começa a diminuir um pouco o custo disso, você consegue ter mais acesso à informação. Nossa, que facilidade, né? Incrível. Uma pessoa às vezes precisa de um dente urgente, você consegue resolver ali nessa impressão 3D, né? Exatamente. Agora, as pessoas elas ficam um pouquinho impressionadas, inclusive eu, né? Fico impressionada com essa rapidez, né, gente, que o paciente tem aí que faz, né, o escaneamento e já sai com a peça provisória no mesmo dia. Isso é impressionante. Como a impressão 3D permite essa agilidade? O que acontece? É muita tecnologia envolvida. Mas na hora o paciente também consegue fazer alguns exames ali para poder ter esse dente pronto aí para ele utilizar? Como é que funciona, doutor? Então, depende muito do conceito da clínica, né? Hoje você pode contar uma clínica que já tem uma radiologia integrada em si, que já consegue fazer a imagem do osso do paciente em 3D. Você tem scanners também, que faz o escaneamento oral daquilo dos dentes do paciente, da gengiva do paciente. E a gente consegue até já na literatura já definir alguns conceitos de uma impressão de materiais definitivos, tá? Não só provisórios hoje. É claro que isso ainda tem um certo tempo de mercado, é preciso avançar, é preciso ter uma consolidação científica em torno disso, mas como eu disse, está avançando muito rápido, né? A gente tem total hoje controle. Hoje, cada vez a impressão ela está simplificando, ela está ficando mais automatizada, ela está dependendo menos do fator humano, da calibração humana também, de manipular a resina, o tempo de exposição. Tá? Então ela começa a ficar muito mais precisa também, sem depender do fator humano em si. Agora, doutor, existem limites? Porque parece que tudo pode ser feito em 3D, né? Ou ainda há procedimentos que dependem do método tradicional e aí precisa realmente passar por todo aquele processo, talvez um pouco mais lento. Ó, Penélope, eu acho que hoje eu não consigo tangenciar um limite. Tá? Hoje você consegue fazer impressão aditiva de metal. Hoje você consegue, por exemplo, um tipo de porcelana pura, fazer uma impressão de uma zircônia e pós-impressão isso ser levado para queima, para sinterização e ter uma confecção de uma prótese que a gente já fazia igualmente no analógico. Tá? Eu acho que é verdade dizer que hoje tudo na odontologia pode ser passado pelo digital. Tá? É claro que eu não vou excluir completamente o analógico, mas é uma perda muito grande, principalmente de precisão em tempo, se eu não adicionar o digital nele. Entendido. Agora, doutor, juntando as duas tecnologias, inteligência artificial mais impressão 3D, a gente está caminhando aí para tratamentos cada vez mais personalizados. E até onde isso pode avançar nos próximos anos, na sua opinião? Cada vez mais com o avanço da inteligência artificial, ela depende menos do fator humano, até do criativo humano. Tá? Hoje um dente ele é feito como um arquiteto, ele é projetado um dente, a estrutura dele todo via um computador. Tá? Hoje eu posso fazer, através de programas, a projeção de um dente ou vários dentes, e hoje também a IA já pode projetar um dente para mim e eu só vou fazer alguns retoques. Isso cada vez vai avançando cada vez mais, diminuindo o meu tempo ali. Perfeito. Agora vamos falar também que toda tecnologia tem seu lado B, né? Custo, manutenção, risco de mau uso. Como é que funciona no caso desse tipo de tratamento usando o 3D? Claro, o 3D você tem algumas falhas, há um custo elevado ainda para o mercado, o scan em si é um custo elevado, tá? Às vezes um tomógrafo para você ter a radiografia ou aquele arquivo 3D, os programas também há um custo elevado nesses programas, e é claro que nem tudo também é isento de erro. Você tem impressões que elas vão distorcer, você pode ter impressões de próteses também que elas não vão encaixar por causa de uma distorção do material, porque ainda varia muito com a temperatura, com o tempo de exposição à luz, que tem, como que é feito a cura, a finalização desse trabalho. Então ainda impacta. É uma curva de aprendizado ainda, mas é uma curva de aprendizado que ela veio para ficar. Agora, doutor Iago, para a pessoa o paciente que às vezes acaba optando aí, né, por escolher esse tratamento, como ele deve fazer a escolha da clínica que trabalha com IA e impressão 3D? Quais são as precauções o paciente precisa ter antes de fazer essa escolha? Eu acho que a principal vantagem do paciente é que
A impressão 3D, a IA, ela deu uma visibilidade muito grande do problema que o paciente tem. Então ele consegue visualizar muito melhor o plano de tratamento dele, ele consegue já prever com uma certa precisão como que vai ser o resultado do seu tratamento, principalmente nos procedimentos estéticos, e dar uma segurança. Tá? Hoje, eu projetar, por exemplo, um implante no computador, a posição dele, eu consigo replicar com 100% de exatidão dentro da boca do paciente. Tá? Então, o paciente só tem a ganhar em torno disso, quanto mais em termos de segurança para ele. Perfeito. Doutor Iago Duarte Delacqua, muito obrigada pela sua participação com a gente, pela colaboração e trazer tantas novidades aí na odontologia, especialmente falando de IA e também impressão 3D. Agradecemos muito a sua participação com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Penélope, e agradeço muito o convite. Vamos falar aqui, direto da Delacqua Odontologia, com a Daniela Ribeiro, né, que é aqui do atendimento da clínica. Daniela, bom dia para você. Me diga, como foi o ano de 2025 aqui para a Delacqua? Olha, 2025 foi um ano de muito crescimento para a Clínica Delacqua Odontologia. A gente expandiu o serviço, investiu forte em tecnologia, fortaleceu ainda mais o cuidado humanizado com cada paciente. Foi um ano de resultados consistentes, de evolução de equipe e de muitas conquistas que reforçam nosso compromisso com a qualidade e confiança. Olha, bacana, falou bonito, falou muito bem. E agora eu quero saber como será, quais são as expectativas aqui da Delacqua para o ano que está chegando, que está na porta aí de 2026. Para 2026, a nossa expectativa é continuar avançando. A gente quer trazer ainda mais inovação, ampliar projetos, modernizar processos e seguir oferecendo a melhor experiência possível para quem confia na Delacqua. É um ano que promete expansão, novos serviços e mais a proximidade com cada paciente. Bacana, isso é muito importante. Olha, gente, você está vendo imagens aí da clínica. Aqui é uma clínica, como o doutor Iago falou agora há pouco a respeito de IA e 3D. Aqui é uma clínica totalmente tecnológica, tá bom? E para encerrar, Daniela, qual é a mensagem que você deixa aí para os pacientes de vocês e também para os telespectadores do Fala Doutor? Quero agradecer a todos os pacientes que estiveram com a gente em 2025. Foi um ano especial e nada disso seria possível sem essa confiança diária. Que em 2026 a gente venha com saúde, né, prosperidade e muitas realizações. A clínica deseja um final de ano iluminado e o início de ciclo ainda melhor para todos. Olha, muito bom. E a gente deseja também o dobro para vocês de muito sucesso, tá bom? E esse foi a nossa primeira ação aqui em Cariacica da campanha da campanha especial de Natal, né? Gratidão é o melhor remédio. E na semana que vem voltamos com outras empresas. É isso, você acompanha aí algumas imagens aqui para encerrar da Clínica Delacqua.